Repita comigo assim: palavra da fé. Só os homens digam palavra da fé. Só as mulheres digam palavra da fé. Homens e mulheres digam: eu vou entregar a Deus hoje uma palavra de fé. Aleluia. Sabe, é mais fácil nós termos esperança do que nós termos fé. Porque a esperança, ela não nos compromete. E os crentes até dizem assim, né? A declaração, se acontecer vai ser bênção. Talvez muitos de vocês que tenham vindo aqui na frente, tiveram até aquele rompante de fé, mas no final, lá no fundo do coração, fica assim: poxa, se Deus atender esse meu pedido, esse o quê? Tem que ser retirado definitivamente da sua oração. Corta. Porque Deus, Ele quer te abençoar. Mas a gente é assim. Então, se Ele me ouvir, vai ser bênção. E você está agarrado na esperança. A esperança não é fé, mas a esperança é um caminho, é um começo. Se hoje você tem esperança, amém. Aliás, esperança no grego é elpis. É aquela esperança, é aquela convicção. Não é uma esperança tola, não é uma esperança baseada em especulação, não é uma esperança baseada em prospecção, não é uma esperança baseada no horóscopo ou em qualquer tipo de coisa. É uma esperança, elpis, é uma esperança baseada na palavra de Deus. E aí é diferente. Repete comigo assim uma frase: fé é agarrar as possibilidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Então, fé é agarrar as possibilidades, porque quando você tem esperança, a sua esperança te leva a possibilidades. Mas a fé é quando você agarra essas possibilidades e traz elas à existência na sua vida. E elas deixam de ser possibilidades, deixam de ser esperança e passam a ser realidade. Pois eu quero dizer sobre a sua vida hoje: Deus quer transformar a sua esperança em realidade. Deus quer transformar aquilo que você espera em algo concreto, em algo palpável. As portas, as janelas dos céus estão abertas sobre a sua vida, e o derramar de Deus em cima do seu pedido de fé vai ser atendido nessa noite. Quem está comigo e crê diz amém. Querido, pela fé nós alcançamos. Mas eu não tenho tanta fé. Mas Jesus disse que se for do tamaninho de um grão de mostarda, eu tenho um vidrinho de mostarda, de grão, não de mostarda, mas de semente de mostarda para cada pastor. Depois pede para ele mostrar para você. Talvez ele dê um grãozinho para você, mas só um. Jesus disse que se você tiver a fé do tamanho de quantos grãos de mostarda? Você manda um monte sair de um lugar e ir para o outro. Então a esperança, ela vai progredir até chegar à fé, e essa fé, ela vai fazer você alcançar, conquistar e estabelecer os projetos de Deus para a sua vida. Tem projeto? Tem sonho? Tem alguma coisa? Tem um pedido? Pois é a fé que vai mover o coração de Deus e vai trazer à existência sobre a sua vida aquilo que você deseja. Quem está comigo diz amém. Sabe, Hebreus capítulo 11 tem uma palavra que é extraordinária, fala sobre os heróis da fé. Ela fala sobre os heróis da fé, e isso é assim muito bacana, é assim muito maravilhoso. E os heróis da fé dizem assim: pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé José, pela fé Isaac, pela fé Moisés, pela fé fulano, pela fé Beltrano. Todos eles conquistaram, todos eles alcançaram, todos eles estabeleceram, e todos eles fizeram e conquistaram todas essas coisas extraordinárias, simplesmente porque eles tinham fé. Tiveram obras? Claro que sim. Pela fé Noé construiu a arca, diz a palavra de Deus em Hebreus 11. Mas a fé que fez Noé construir a arca foi a fé na justiça de Deus, foi a fé na palavra de Deus. E a fé de Noé fez com que ele trabalhasse muito, durante muitos anos, durante décadas ele trabalhou todos os dias para construir a arca, e através da construção daquela arca ele salvou a sua família.
da destruição do mundo, sabe? A fé nos leva a obras, mas as obras que prevalecem diante de Deus são aquelas que são estabelecidas sobre a fé. Diga fé. Diga uma palavra de fé. Uma palavra de fé? Alguém tem uma fé para dizer pelo menos uma palavra de fé? Sabe qual é a palavra de fé que nós podemos declarar diante de Deus? Eu vou dizer duas para vocês. Uma é, eu creio. Quando eu digo assim, Deus hoje vai abrir as portas do céu e vai derramar a bênção que você pediu sobre a sua vida, você diz? É uma palavra de fé. Ou como Paulo disse lá em Romanos, se você fez um pedido para Deus, em Jesus sempre vai estar o... Vamos repetir para o pessoal que não sabe aprender, né, pastor? Se você recebe uma palavra, se você dá uma palavra, se você faz uma declaração de fé, em Jesus sempre vai estar o... Sim. Mas o sim é uma palavra de fé? Não. Nele está o... Mas a palavra de fé está em quem? Porque nós dizemos... Amém. Amém, uma palavra de fé. É por isso que tem pregador, eu procuro evitar, porque isso vira um vício de linguagem do pregador. Quando ele está falando e ele quer assim, afirmação, ele diz, amém ou não amém? Às vezes esse amém ou não amém é uma afirmação do próprio, né, do próprio pregador. Mas para quem está recebendo a palavra, esse amém é uma declaração, é uma palavra de fé. Então não fica melindrado, não. Se você ouve uma coisa no culto, no louvor, na oração, às vezes é na oração do irmão. Eu não sei se você fica tomando conta da vida do irmão e ouvindo a oração que ele faz. Mas se por acaso você ouviu, de repente é Deus que deu essa oportunidade. E se ele disse alguma coisa que você recebe, você vai dizer o quê? Uns 4 ou 5 aqui na frente entenderam. Todas as vezes que você ouve alguma coisa no culto que diz respeito a você, que você quer receber, você diz? Amém. Então os heróis na fé é uma coisa extraordinária, é um texto inspirativo e é um capítulo que está em aberto. Ele está em aberto, qualquer pessoa pode fazer parte daquela galeria. Então pode ser pela fé Moisés, pela fé Davi, pela fé Isaías, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Noé, pela fé Enoque, pela fé Abel, pela fé Jefinho, pela fé Clebinho, pela fé Filipe, pela fé Priscila. E essa lista ela não é só de homens, lá tem Ruth, lá tem Sara. Então pela fé, é a fé. É a fé que move o coração de Deus, é a fé que nos salva, é a fé que nos justifica em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34 diz assim, lá no final, coisa tremenda, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. A fé nos leva ao cumprimento das promessas de Deus. Acabei de fazer uma para vocês. Jesus disse, peçam em meu nome que vocês vão receber. É uma promessa. Creia. Então, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Poder da fé. Grandes coisas são feitas através de uma pequena fé. Repete essa frase comigo. Grandes coisas são feitas por uma pessoa através da sua fé. Sabe, nenhuma das obras realizadas por esses grandes heróis foram fruto da valentia deles, da coragem deles, mas todas elas foram frutos da fé. Não é a lista de herói corajoso, não é a lista dos mais valentes, mas é a lista daqueles que têm mais fé. Versículo 38 do capítulo 11 de Hebreus. O mundo não era digno deles,
Porque Deus mede as pessoas não é pelo dinheiro, não é pela beleza, não é pela força, não é pela inteligência, nem é pela capacidade. Deus mede as pessoas pela fé que elas têm. É por isso que Hebreus começa 11 dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus quer que quem se aproxime dele creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Alguém disse amém? Porque Deus está doido. Desculpe eu usar a palavra doido com relação a Deus, né? Vamos mudar essa palavra, vamos melhorar esse português. Deus está com muita vontade, muita quantidade de vontade de abençoar você. E o que você precisa? Diga assim: eu preciso de fé. Então o mundo não era digno deles, porque eles tinham fé. Agora eles vagavam pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses recebiam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Aleluia! Você não sabe porque eu estou pulando, né? Maluco, né? Eu estou falando dos heróis da fé do Antigo Testamento. O texto está dizendo que nenhum deles havia recebido aquilo que tinha sido prometido, aquilo que Deus planejou para mim e para você. O texto diz que algo melhor para nós, algo que para nós é muito melhor do que eles receberam. Tem algum crente aqui para dar um pulo de alegria na presença de Deus junto comigo? Eu pulei e eu recebo. Fica sentado aí. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, ninguém deles viu, nenhum deles provou, nenhum deles recebeu a palavra de Jesus assim: peçam em meu nome que Pai vai dar para você. Nenhum deles ouviu isso, mas eles venceram porque tiveram fé. Eu acho que a fé deles talvez fosse maior do que a sua, maior do que a minha. Mas Jesus é maravilhoso. Vamos dançar. Porque ele reduziu a necessidade de um pequeno grãozinho de mostarda. Uau! Você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Graças a Deus. Alguém disse amém. A gente não leva isso a sério. Acha que é o culto. Forma. Amém é declarar que essa palavra é fiel. É dizer: eu recebo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você tem uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Amém. Mas mais importante do que tudo isso, está lá em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. É a sequência de Hebreus 11, né? A gente gosta, todo crente gosta muito, porque ele na verdade sonha em um dia, quem sabe, fazer parte da galeria desses heróis da fé. Mas a Bíblia diz que tem alguma coisa mais excelente. Já começa no último versículo do capítulo 11, falando sobre isso. Deus preparou alguma coisa melhor para você. E o capítulo 12 começa dizendo assim: portanto nós, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, vamos nos livrar de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma proposta de Deus para você, sabe? Tem uma proposta de Deus, tem algo de Deus para você, tem algo que Deus estabeleceu que é o seu chamado, é algo que Deus coloca e faz arder no seu coração. E a Bíblia diz assim, sabe, os heróis da fé, eles descobriram. Noé tinha que construir a arca, Abraão tinha que crer para a justiça, Moisés tinha que tirar o povo do Egito. Eu não sei o que você, mas alguma coisa há para você. E ele está dizendo aqui: deixe esse pecado, os embaraços da vida, essas coisas que te prendem, e corra com perseverança, não mais olhando para Moisés, para Abraão, para Davi ou para Isaac, mas olhando para... Essa é a hora que pula o texto. Olhando firmemente para... Como é que é o nome dele?
Então a gente olha e até fica inspirado na fé que aqueles homens tiveram, mas hoje nós precisamos olhar para aquele que tem o sim e tem o amém, para aquele que cumpre a promessa, para aquele que faz acontecer. Nós perseveramos em olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A fé começa nele e ele concretiza, ele instiga você, ele planta uma semente de fé na sua vida, ele planta algo que você vai crer e ele vai fazer com que isso se... O que você quer? O que Deus colocou no seu coração? Ele vai consumar esse pedido, ele vai consumar esse desejo do seu coração. Essa é a fé de Deus, é a fé que Jesus plantou. Assim que Abraão creu e venceu, assim Noé creu e venceu, assim aqueles homens creram e venceram. E hoje eles não viam Jesus a não ser pela fé. Hoje nós podemos ter uma palavra direta do Filho de Deus. Ele nos fará crescer e prosperar nessa terra. Quem crê diz... Dá um aplauso a Jesus. Essa fé traz extremos benefícios. E eu vou caminhando para o final, porque nós precisamos receber os benefícios. Diga assim: a fé é a chave que abre a porta do céu. Tem algo melhor do que abrir a porta do céu? Tem. Malaquias diz que Deus pode abrir as janelas dos céus. Uma janela é maior do que uma porta. Uma porta tem 2,10 por 80, por 70. As janelas são grandes. E Deus abre janelas sobre você. Tiago diz assim no capítulo 5, versículo 14 e 15. Está entre vós alguém doente? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não estou dizendo para você não ir ao médico, não procurar o médico, não tomar remédio. Nada disso. Mas tem algum crente aqui? O que a palavra de Deus diz é: está entre vós alguém doente? Manda chamar os presbíteros da igreja e faça o quê? Lê lá o que está escrito. Faz o quê? Ora. Qual a primeira coisa que você faz quando acha que está doente? Não. Qual a primeira coisa que você deveria fazer quando acha que está doente? Oração. Oração é uma demonstração extraordinária de fé, de submissão e de humildade. Quem não ora não tem fé. Quem abre um negócio e não ora é um incrédulo. Pode prosperar? Sim, na força do braço. Quem estabelece uma família e não ora, pode até ter uma família, mas na força do braço. Porque o desafio é: ore, pedi e não recebeis, por quê? Tem alguma coisa pior do que pedir mal? O que é pior, Leon, do que pedir mal? Fala para eles ouvirem. Acho que é não pedir. Vocês nada recebem, porque nada pedem. Tem entre vós alguém doente? Ore. Está difícil você orar? Ele acrescenta: chame os presbíteros. Para fazer o quê? Hein? Ore. Unja com óleo. Ore. O que acontece quando a oração da fé ela é feita? A oração da fé, leia para mim. A oração da fé, a oração da fé, o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, eles serão.
Vira para quem está do seu lado e diga assim: esse é o poder de uma oração feita com fé. Tem muitos outros. Eu não vou abordar todos os textos, porque é impossível, eu ficaria aqui a noite inteira. Mas o que eu quero dizer para você é que olhando para Jesus, recebendo a palavra de Jesus, a fé ela brota no seu coração, ela vai germinar e ela vai crescer, e a vontade de Deus é atender o seu pedido. Por isso, se tem alguém entre vós doente, ore ao Senhor. Se tem entre vós alguém doente e não consegue ter fé para orar, chama os presbíteros, chama os pastores, chama os líderes da igreja, que orem sobre ele. A oração da fé sarará o doente. Ei, Deus, quem vai levantar? Diga Deus. Quem levanta o doente? Deus. Quem ora? Quem ora? Quem levanta? A oração é uma questão de fé. Não vou entrar no assunto, mas isso não tem nada a ver com o seu merecimento. Aqui não está falando nada de merecimento. Está falando única e exclusivamente da sua capacidade de crer. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses serão perdoados. Quem sara o doente? Deus. Quem levanta o doente? Deus. Quem perdoa os pecados? Deus. Mas quem ora? Eu oro. Eu oro. Líderes, aqui ele chama de presbíteros. Vamos chamar de líderes, pastores, líderes de célula. Essas pessoas precisam ter fé. Precisam ter mais fé do que os outros. Está colocando pressão? Não. Mas sim. Alguém vai ser líder se não acredita num chamado? Não. Porque já tem fé. O problema da nossa liderança, não é nossa aqui, mas o problema da liderança do gospel, é que eles têm fé para algumas coisas, mas não conseguem ter fé para outras coisas. Assumir a liderança já é um ato de fé, mas Deus ele quer fazer muito mais. Repete a última frase que eu disse: Deus quer fazer muito mais, através de você.